Hoje a nossa conversa está para lá de especial, é porque nós estamos recebendo aqui na CDL o dono do segundo comércio dessa cidade. Vocês imaginam, eles chegaram aqui em 1973 e é com muita alegria que nós estamos hoje recebendo aqui este casal maravilhoso, que a gente tem uma admiração gigantesca pela história, pela vivência e pelo exemplo também. Seu Oswaldo e Dona Darcília de Paula. Sejam bem-vindos. Obrigado. Seu Oswaldo, me conta uma coisa. Segundo o comércio da cidade, afinal o senhor chegou aqui, vocês chegaram aqui, Dona Darcília, há 50 anos atrás. Sinop está fazendo 49. Então, assim, vocês já chegaram antes de Sinop começar. É uma história linda, né? Nós chegamos aqui dia 6 de julho de 1973, né? Agora, a cidade foi inaugurada dia 14 de setembro de 1974. O ministro do interior, Rangel Reis, que veio inaugurar a cidade, a comitiva do senhor Enio Pipino, todinha, e todos os órgãos principais, governador e pessoas lá do setor político do estado, estiveram aqui na inauguração da cidade. Tá explicado então, né? Porque vocês têm 50 anos de Sinop e Sinop completando seus 49 anos. É uma história, gente. É tanta coisa pra gente contar que, claro, que hoje a gente tem a honra, né? Ainda mais nesse mês, o setembro, que é o aniversário da cidade, é um mês muito especial. Por isso que nós também estamos convidando seu Oswaldo e Dona Darcília para estar aqui. Inclusive, não posso esquecer de falar, porque o primeiro administrador dessa cidade está aqui na nossa frente. Mas quando nós chegamos, já tinha algumas famílias. A família dos Piscinato Guerra, a família do senhor Claro dos Anjos, bastante família já tinha também chegado e volta, né? Aí nós chegamos e em seguida, o Sinop parece que tinha o povo todo combinou de mudar tudo na mesma época. Todo dia chegava a mesa de 6, 7 famílias, 8 famílias que chegavam de uma vez. Que veio para Sinop, né? E por que essas pessoas vinham para Sinop e iam chegando num lugar que praticamente era só, assim, uma região de floresta na época, né? A maioria eram paranaenses, né? O paranaense, ele é mesmo arrojado, né? Então, todos nós viemos para cá com o intuito de plantar café, porque na época, qualquer situante de café lá no Paraná era rico. E aqui a gente veio com esse intuito para plantar café. Todo mundo veio pensando nisso daí. Aí chegamos aqui, é uma cultura que não deu certo, né? Então nós fomos procurando se adaptar aqui. Eu, por exemplo, plantei café, comecei com a pecuária que também não funcionava na época, e plantei pimenta do reino, guaraná. Então eu fui dando, como diz o caipira, dei muito murro na ponta de faca, né? Mas no fim foi dando certo. Aí veio a criação da mecanização, começou aos poucos, né? O gaúcho gosta muito de máquina, né? Então puseram máquina dos matos aí para derrubar mato. E começou foi a instalação da usina de calcário. A cooperativa já tinha instalado, o senhor Enio organizou bem a cidade para começar, viu? Foi uma cooperativa e era para começar para distribuir o calcário. Inclusive, foi a Alisson Paulinelli que veio esparramar a primeira esparramada de calcário, ele que inaugurou o calcário em Sinop. E o segundo comércio aqui da cidade foi do senhor. Qual que foi a ideia do senhor? Você falou assim, não, eu vou agora colocar um comércio aqui. Como é que foi? Conta pra gente. Eu já vim com a ideia de montar comércio mesmo, né? Então o meu objetivo era o comércio e a agricultura, né? E assim a gente começou, né? Para trabalhar, deu certo. A minha esposa, ela assumiu o comércio de uma vez, ela cuidava. E a opção minha, eu virei taxista,
Olha, Eu tinha um Fusca e a cidade não tinha carro, não tinha nada, né? E eu comecei a transportar alguns situantes para o sítio, queria ver o sítio deles, algumas pessoas que chegavam de fora, a gente levar para lá, e para um lado e para outro, alguns até para Cuiabá. Inclusive, teve algumas viagens que eu andei perdendo elas para Cuiabá, com pessoas levar doente, machucado, e todas essas coisas aconteciam. Era o começo, né? E eu era o único, então no que era, atendia naquilo que era possível. o único carro era do senhor? Não, no começo, sim. Com pouco tempo, aí entrou mais pessoas que já compraram o carro para fazer corrida e tal, eu fui diminuindo, eu parei com o serviço de taxista, né? Mas eu comprei um caminhãozinho, aí virei freteiro de caminhão também, ia trabalhando. Eu trabalhou bastante nessa Sinop, né? Foi muito trabalho. E seu Oswaldo, vocês vendiam o que nesse comércio? Qual que era o primeiro e o segundo que era de vocês? O que vocês vendiam ali? Nosso comércio era Era. o básico de uma casa, necessita para uma cozinha, né? Como se fosse um mercado, né? Aham, Mas no nosso tempo era a venda. aham. A gente colocava a mercadoria em cima do balcão para o freguês, a gente que servia a mercadoria. Não era o freguês, diferente de hoje. Hoje o pessoal vai no mercado e pega o que precisa, né? Naquele tempo nós vinha do armazém e ia pedindo, a gente ia fazendo a entrega da mercadoria, né? E era tudo básico, né? Arroz, feijão, muita carne seca, porque não tinha açougue aqui. Então era difícil, né? E assim, a gente está falando de um período aqui que, quando vocês chegaram, que não tinha asfalto. Eu imagino a parte de energia, água. Então, como que era manter um comércio naquela época? Então aí não tinha verdura, por exemplo, tomate, cebola, essas coisas, não existia. A gente tinha que todas essas coisas a gente ia buscar em Cuiabá. Com o tempo veio o Machado, Irineu do Martins e o Flávio vieram para estar lá em Colíder e eu vendi o primeiro caderno para o Machado para eles fazer o talão, a nota de pedido, né, de mercadoria. Perguntou se a gente vendia pelo menos uma carga por mês. Eu falei que uma não, mas 3 ou 4 cargas ele vendia de mercadoria. E eles começaram, então, ajudou muito a cidade, porque aí trazia verdura, trazia tudo que a gente necessitava. E me conta uma outra história. O senhor foi o primeiro administrador dessa cidade, Sim. né? O primeiro prefeito na época não era eleito, mas como que foi? Como é que foi essa escolha? Olha, você será o administrador. Que eu diria que o senhor foi o primeiro prefeito, né? Porque o senhor tomou conta dessa cidade, foi o primeiro que esteve aqui, e aí numa época que ainda nem tinha eleição. Como que foi essa A escolha? cidade é o seguinte, não era nada, e ela foi vindo gente Sim. que nem uma colmeia de abelha, né? Ela foi crescendo e aí foi tendo as necessidades. Aí a Sinop passou a ser nós éramos o distrito de Chapada dos Guimarães. Aí teve um plebiscito que precisaria 100 eleitores, independente de qualquer lugar, para poder votar se aceitava ou não. E eu fui até Nova Santa Helena buscar eleitor para votar sim ou não. E foi na Vera buscar eleitor para poder dar 100 eleitores, né? Aí a Sinop foi a distrito, né? E depois, para ir, em 1979, quando o Mato Grosso desmembrou, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a Sinop precisava começar já o município, né? Para poder começar o município, foi criado 18 novos municípios, porque o Mato Grosso não tinha município suficiente para ser estados. Aí então foi criado Vera, criado Juara,
todas as cidades, né, com Fresa, os 18 novos municípios para poder dar estrutura para ser Estado. E aí faltavam 2 anos para as eleições. E o Estado, o governador já tinha que colocar, passar o município. Então, quem fez? Nomeou 18 novos administradores. E eu fui nomeado pelo governador Frederico Campos. E assim como os outros das outras cidades, né? E naquele tempo também, o prefeito não era eletivo, o cargo de prefeito. Era o cargo eletivo, aliás, não era votado. Só podia ser votado executivos, né? E os eletivos não. Então, foi a oportunidade que teve. Mas antes de eu ser prefeito, foi criado o cartório de registro de paz em Sinop. E eu fui o primeiro juiz de paz também. Fiz o casamento número 1 em Sinop, eu fiz até o número 200. Eu fiquei 2 anos como juiz de paz. 80, 79, 80 e 81, né? Aí, quando eu fui que eu fui nomeado para a prefeitura, aí eu entreguei o cargo de juiz de paz, né? E na minha época não era renumerado ainda o juiz de paz ainda. O senhor se dedicou bastante para essa cidade, hein, seu Oswaldo? E assim, ó, a dona Darcília é sempre uma grande companheira, inclusive, vocês também sempre foram muito devotos ao Santo Antônio. Então não tem como falar da história de Sinop, a gente sabe que a Igreja Santo Antônio foi a primeira, vocês que trouxeram ali, fizeram toda a história, inclusive tem o nome de Santo Antônio, porque foram vocês que trouxeram toda essa história, a devoção, o Santo Antônio. O senhor teve nome de fazenda, tudo era Santo Antônio na vida do senhor. O nome do seu comércio também foi Santo Antônio, não foi, seu Oswaldo? Se não me engano, porque já entrevistei o senhor várias vezes, então me corrija se talvez estiver errada. Mas o nome de Santo Antônio foi Dona Nilza. Dona Nilza, teve a história do seu Enio também. O seu Enio era devoto. E combinou tudo. Eles puseram o nome de Santo Antônio e eu sempre fui devoto, tudo meu. Apoiou, né? O começo das minhas histórias é Santo Antônio, desde o nascimento meu, que eu nasci na fazenda Santo Antônio. Olha só. Dona Darcília, foi esse o momento, então, quando vocês chegaram para cá, trouxeram uma devoção também. Então, se partiu, Sinop precisa de uma igreja, vamos começar aqui buscar. E não tinha padre também, inclusive, naquela época, né? Tinha na beira, mas as missas eram nas casas, porque não tinha igreja. Então, o padre vinha na feira, celebrava nas casas, e depois, através do seu Olímpio Piscinati, ele que construiu, né, Oswaldo? Começou. E daí o padre vinha celebrar. Vinha de fora, né? Da beira. Uhum. Era para celebrar isso aqui, uma vez por mês. Começou nas casas, depois foi em escola, até foi um grande desafio a construção de uma igreja na cidade, né? Primeiro foi nas casas, depois nessa igrejinha, era a igreja e era a escola, de chão batido. Não tinha nem piso, era chão batido mesmo, e terra. Uhum. E nessa história de vocês também, Santo Antônio agora, paróquia, já prestigiando a todos os pioneiros, né, com a comemoração dos 49 anos da primeira missa celebrada. Então, é uma história muito grande. E, inclusive, hoje vocês continuam muito atuantes dentro da paróquia Santo Antônio, né? A gente não mudou nada, a gente sempre foi convicto com o Santo Antônio, com a nossa crença, e estão tocando a nossa vida, assim, graças a Deus, e está dando tudo certo. E seu Oswaldo, o senhor sempre foi um homem muito batalhador, muito ousado, né? Guerreiro, assim, de falar, olha, vamos fazer, vamos fazer essa cidade acontecer, enfim, presente em tantas situações que esteve ali de fundação, né? Enfim, como a gente falou ali,
na igreja, enfim, nas escolas, em tantos setores que vocês estiveram presentes, o que levou o senhor a ter essa vontade, essa garra e até mesmo vir para cá e falar assim, olha, vamos apostar, vamos fazer, vamos trabalhar? O que incentiva o senhor a fazer isso? Porque vir para uma cidade onde não tinha nada e começar... Isso tudo era o seguinte, a gente sempre foi meio ativo para tudo, né? Mas o que impulsionava nós, na época, na verdade, era o próprio Schoenio. O Schoenio e Dona Nilza, eles tinham davam um prestígio muito grande para essa cidade e era tudo na vida dele, e toda vez que ele vinha, ele chegava em Sinop, a gente participava com ele e ele fazia, todas as vezes que ele vinha, ele fazia reunião com o povo. E ele era um incentivador, estimulava o povo. Ele fazia de tudo para que essa cidade fosse para frente. Inclusive, você veja que ele instalou, quando a Sinop instalou a Sinop, fez a cooperativa, o pessoal vinha e precisava das coisas. Depois, com o tempo, a Sinop Agroquímica, ele era um entusiasta. A usina de calcário, tudo ideia deles, tudo, né? Tudo, ele fazia de tudo para que Sinop fosse para frente. E acabou dando certo, porque ele fala, como se diz o outro, ele era um coronel. Ele falava, faz, e nós aqui atrás fazia. E o importante é que tinha alguém puxando a frente, mas também, para alguém puxar a frente, tem que ter outras pessoas abraçando essa causa. E vocês sempre estiveram todos esses pioneiros muito juntos ali, né? Vamos fazer isso? Vamos. Então vai acontecer, vamos realizar. Talvez um segredo que tenha dado certo também, né? A cidade, a vantagem que a cidade cresceu foi bem, porque todo mundo, como se fosse uma corda, puxava tudo para um lado só. Iniciou também o problema das madeireiras. Tinha muita madeira, né? Veio muito madeireiro, o pessoal que veio do sul e colocou as madeireiras e impulsionou essa cidade. Sinop chegou a ter 400 serrarias. Então, não é brincadeira, né? Então, tinha muita gente. Aí, aos poucos, que a agricultura veio depois. Depois da situação do café, que não deu certo. Pimenta do Reino não funcionou, Guaraná não funcionou. E nada ia para frente. Aí começou a mecanização. Dali para frente, a mecanização, o calcário, resolveu o problema da região, consolidou tudo. E Sinop hoje você vê que ela tem vida própria, não precisa de ninguém não para ela ir para frente. E qual que é o sentimento do senhor quando vê Sinop do jeito que está hoje? Eu me sinto muito satisfeito, orgulhoso e feliz da vida, porque eu tenho a minha família toda aqui, meus filhos são empreendedores, estão no comércio, estão trabalhando, todo mundo. Então, todo dia eu tomo café de manhã com meus filhos e nós falamos da cidade. Eles com o comércio deles e eu, então, dou esse entusiasmo para eles, porque eu mesmo já praticamente estabilizei, mas estou ainda mantendo a forma o ânimo que eu tinha há 30 e poucos anos atrás, 40. O senhor que foi um grande incentivador do comércio, né? Segundo comércio aqui da cidade. E assim, e trouxe muita gente e também conseguiu deixar esse legado aos filhos de vocês, né? O senhor se sente assim realizado de ver eles dando continuidade e de serem empresários de sucesso aqui no nosso município. Eu tenho a satisfação que meus filhos saíram de Sinop, um nem veio para cá. Ele já ficou lá no Paraná porque não tinha escola. Depois ele só veio para Sinop depois de formado. O outro foi depois, se formou também e voltou. A filha também saiu, foi estudar fora e voltou. Então eu estou com meus 3 filhos profissionais, liberais, né? E com meus 6 netos e um bisneto. Que alegria!
E só, se me corrija, eu não me recordo, a terceira, quarta casa da cidade era de vocês? Na avenida, É, minha praticamente é a segunda. a segunda casa, na Avenida Júlio Campos. É. Segunda casa, gente, imaginam só. Naquela época, como é que fazia uma casa se não tinha nada aqui, seu Oswaldo? É exatamente. A minha casa é uma casinha pequenininha, simples, mas a madeira veio da Vera, tinha serraria na Vera, né? A madeira veio da Vera, as telhas veio de Cuiabá e as portas, aberturas, porta e janela veio de Santa Catarina. O senhor Enio que trazia para construir o que faltava. Então, o senhor Enio já, nas construções que ia fazer para ele, para a estrutura da cidade, ele mandava a minha também. E quem que era o construtor? Quem que entrava com a mão de obra? Eu trouxe os carpinteiros e pedreiros, trouxe lá do Paraná. Eu peguei uma caminhonete cabina dupla e coloquei 4 pessoas lá, 4 marceneiros, pedreiro, e inclusive até o fazedor de poço veio fazer o poço. Olha, na época tinha que trazer, porque não tinha, se quiser. nada. E assim, Barraco, para não tinha onde. sim, e assim foi constituindo essa cidade, né? Um exemplo de muita garra, de muita perseverança nessa zona. Tem uma coisa, a gente tem que acreditar, né? E- E muita perseverança, muito entusiasmo e a saúde ajudava, né? Porque um homem com 33 anos, ele aguenta qualquer parada, né? Então eu estava enfrentando isso daí. Fui muito feliz, deu tudo certo. O pior é algumas pessoas, às vezes, que tiveram que voltar, não funcionou, não deu certo. Mas o meu, eu nunca tropiquei, como diz o outro. Sempre deu certo meus negócios, né? Porque eu entrei com duas coisas, a agricultura e o comércio. E o comércio me segurou. Se não é o comércio, as minhas corridas de carro e meu trabalho, depois eu vendi o carro, aí era um caminhãozinho, tudo trabalhando muito. E a vida da gente era trabalhar. Os 30 dias do mês, não tinha... A gente não gastava nem sapato, né? Era só chinelo de dedo. É, seu Oswaldo. E assim, é uma alegria muito grande, dona Darcília, de ter vocês aqui hoje compartilhando toda essa história, né? Um grande exemplo a todos os empresários que acompanham a gente, a todas as pessoas também que vão chegando nessa cidade e chegando agora de uma forma mais fácil, né? Porque só de fazer essa comparação no momento que não tinha nada, né? Energia, não tinha pessoas para trabalhar, enfim, nada, né? Então, assim, ver hoje como que, através desse entusiasmo de vocês, dessa força de vocês, impulsionar o nosso município para chegar ao patamar que chegou, né? Então, a gente agradece imensamente pela presença de vocês aqui, por compartilharem, por serem esses exemplos de perseverança, de fé, exemplo de casal, que a gente tem essa admiração muito grande, né? Há tantas coisas que vocês conquistaram, pessoas que vocês conquistaram também, né? Com esse jeito de ser de vocês. O nosso muito obrigada, e até pediria para vocês também deixar essa mensagem a todos que estão assistindo a gente. O que vocês diriam para as pessoas que estão morando aqui hoje, que trabalham, um empresário de hoje, a pessoa que chega aqui hoje com esse sonho todo? O pessoal quem já está aqui, então quem chegar aqui pode chegar confiante naquilo que for fazer. Porque Sinop hoje é definido, todo mundo sabe o que vai fazer. Então quem chegar hoje, ele já vem com a boa profissão, sabe o que vai fazer, mas pode confiar na Sinop, que Sinop é uma cidade pujante e ela vai, cada dia que passa, ela vai ser melhor ainda para nossas gerações, para o futuro desse nosso estado. Seu Oswaldo, dona Darcília, nosso muito obrigada por tudo que vocês fizeram e pelo tanto que vocês contribuíram para a Sinop estar como está hoje, viu? Muito obrigada, uma honra receber vocês aqui
E é dessa forma também que a gente se despede de vocês. Um grande abraço e até mais!